Quantos aqui já teve aquele desejo de viver no sobrenatural de Deus? Tipo assim, você está num velório e de repente você coloca a mão sobre o defunto e manda ele levantar e ele levanta. Ou você se encontra numa situação embaraçosa na sua vida, que ninguém consegue ver resposta. Né? Quem não deseja isso na vida como cristão? Orar e de repente a luz brilhar. Né, ter aquele esclarecimento, você encontrar aquela direção. Eu estou falando de coisas pequenas e também de grandes. Eu acho que todos nós, como cristãos, já tivemos ou temos ainda isso como um grande desafio para nós. Né? E o negócio se torna mais desafiador ainda quando nós lemos, por exemplo, no livro de João, quando Jesus disse assim, capítulo 14 de João, ele diz assim, olha, aquele que crê fará obras maiores do que essas que eu faço. Né? Olha só, tanto que o negócio se torna desafiador, porque quando você olha para Jesus, pensa, ele disse que aquele que cresce nele poderia vir a fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. E quando eu leio ou ouço essa palavra de Jesus, a primeira coisa que me vem à mente é a ressurreição de Lázaro. Não sei porquê, mas a primeira coisa, ele fez muitos milagres extraordinários, que se a gente parar para pensar, foram coisas assim que realmente mudou a história de multidões, mudou a história de muita gente. Mas a ressurreição de Lázaro, quando eu ouço isso, é o primeiro milagre que vem. Por quê? Talvez pelo fato de que ele já estava morto há 4 dias. De repente, Jesus chega na porta daquele túmulo, dá uma palavra para as pessoas, tire a pedra, e ele dá uma palavra de ordem, e Lázaro, 4 dias depois de morto, sai, vivinho da Silva de lá. Né? Agora imagina, ele diz assim, que aquele que crê poderia fazer, não igual, mas coisas maiores do que aquelas que ele fez. Quem crê aqui? Quem crê aqui? Então você consegue acreditar comigo que essa palavra de Jesus é para mim e para você? Agora, quando nós olhamos para a nossa realidade, parece que isso é algo tão distante. Não é verdade? Quem que já teve a experiência aqui de orar por uma dor de cabeça e ela doer mais ainda? Não só eu, né? Gente, mas a minha oração não cura nenhuma dor de cabeça. Eu acho que muitos de nós já tivemos esse tipo de experiência, né? Mas também, se eu perguntar aqui, quantos já oraram e viram milagres acontecer? Eu tenho certeza que muitos de nós também poderíamos dizer, amém! Agora, como que se explica isso? Ora acontece, ora não acontece. Por quê? Como assim? Né? E, irmãos, é muito frustrante quando a gente ora e o negócio não vai, não é verdade? Quando fala de morto. Irmãos, eu gosto de velório. Por incrível que pareça, a Alessandra brinca comigo, né? Eu gosto de velório. E muitas vezes, eu te confesso que já me deu muita vontade de chegar lá e dizer, levanta em nome de Jesus. Mas cadê a coragem para fazer isso? Né? Porque em momentos você trava, você diz, e se eu falar e ele não levantar? Que vergonha que eu vou passar aqui. Né? Então são situações que muitas vezes nós nos pegamos. Né? Agora veja isso comigo. Nós cremos na palavra, amém? Nós cremos em Jesus. Nós acreditamos que se Ele falou, e quando você lê lá esse versículo que ele diz isso, né, em João 14, que nós faríamos coisas ainda maiores, ele diz assim, olha, sabe por que vocês vão fazer? Porque vocês vão pedir em meu nome ao Pai, e quando vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Filho seja glorificado no Pai. Então nós temos uma certeza, Ele nos deu essa certeza, de que quando nós orássemos, Ele faria. Agora, no nosso dia a dia, muitas vezes a coisa, né, isso nos frustra, algumas vezes nos alegra. E, sabe, eu quero
trazer algo para você nesta noite que tem me ajudado muito a entender esse processo e a buscar crescimento no Senhor dentro disso. Porque se Ele disse, é verdade, e nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Eu quero falar um pouco com você hoje sobre treinando o nosso espírito. Quero que você guarde esse tema aí. Veja só. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 23, eu quero voltar lá para você entender o que eu quero, pelo Espírito Santo, trazer a você hoje. Nós vemos lá, queridos, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não é isso? Gênesis 1, 26. Isto quer dizer que o homem, como um ser semelhante a Deus, ele poderia, através da sua vida, em tudo e em todas as coisas, refletir a imagem do próprio Deus na terra. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Se eu tenho a semelhança, o plano original de Deus era que, através da minha vida, a sua imagem pudesse ser refletida, manifestada na terra. Agora, no momento em que o pecado entra no coração do primeiro casal, Adão e Eva, eles perderam essa condição. Por quê? Porque o pecado os separou. Ou seja, como consequência do pecado, o homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. E assim, essa conexão que existia entre o Deus soberano e a sua mais sublime criação, o homem, ela foi de uma forma brutal, arrancada pelo pecado. A partir daquele momento, não havia mais essa ligação. Foi ali que a morte espiritual se estabilizou, ou veio para a vida do ser humano. Agora, quando nós chegamos lá em Romanos, para afirmar isso, agora através de um versículo, Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles morreram espiritualmente. E, a partir daquele momento, todos os que viessem a nascer, eles nasceriam nessa condição, com o pecado original de Adão, ou seja, espiritualmente mortos. E o final do versículo 23 de Romanos 6 diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se o pecado trouxe a morte, Jesus veio e trouxe o quê? A vida. Você pode dizer amém? E quando Ele trouxe a vida, isto também quer nos dizer que Ele nos reconectou novamente ao Pai, e agora eternamente. O que aconteceu quando nós o reconhecemos como nosso Salvador e Senhor? Nesse momento, aconteceu esse milagre. O nosso espírito, ele foi regenerado, ele foi recriado. E a Bíblia vai dizer agora que nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento, nós fomos feitos filhos de Deus. João 1,12 nos diz isso, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Quantos já nasceram de novo, estão aqui presentes nesta noite? Amém? Então, queridos, agora sim, com essa palavra de introdução, eu quero discorrer um pouco com você, nessa oportunidade, sobre a questão de treinar o nosso espírito. Porque, olha só, se o nosso espírito foi recriado, tem uma verdade aqui, Se nós nascemos
no estado em que ele estava morto, e num momento no decorrer da nossa vida ele nasceu de novo, isso quer dizer que ele precisa ser agora treinado. E esse treinamento é que vai nos proporcionar sempre uma condição melhor, onde nós poderemos aproveitar e nos aprofundarmos ao máximo no nosso relacionamento, na nossa comunhão com o nosso Deus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 20, verso 27. Provérbios 20, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Olha só, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Quero repetir isso para você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Veja isso. Esse texto, ele nos diz que o Senhor nos ilumina por meio do nosso espírito. Olha que coisa. Então, queridos, diante dessa verdade, nós precisamos tomar ou ter mais consciência de quê? Do nosso espírito. Porque é através dele que o Senhor nos ilumina. Ou seja, é através do nosso espírito que o Senhor nos guia. E nós precisamos entender essa verdade. A partir do momento que nós encontramos com Jesus, ou até mesmo antes, né? A verdade é que nós somos seres espirituais. Não somos somente seres mentais e físicos. Você é um ser espiritual. É a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração. Agora veja a loucura que vira depois que você encontra com Jesus. A Bíblia deixa claro que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Um ser tripartido. Agora, depois que desse novo nascimento, né, que acontece esse milagre de João 1,12, quando você olha para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, e através do poder de Deus você nasce de novo e se torna filho de Deus, o Espírito Santo vem morar aonde? No nosso coração. E quando você lê João 16, olha para você ver o tanto que o negócio fica complexo. Jesus disse assim, ó: se nós agora, nascidos de novo, olharmos para a sua palavra e resolvermos obedecê-lo, ele, o Espírito Santo e o Deus Pai, vem morar dentro de nós. Consegue entender a complexidade disso? Você é um ser trino, agora tem 3 pessoas, um Deus trino morando dentro de você. Ok? E por que tudo isso? Irmãos, isso dá conversa demais, porque você é muito especial, por exemplo, porque você é amado do Pai. Amém? Porque Jesus morreu exatamente para te salvar, cuidar de você, nos direcionar e muito bem nessa vida. É por isso que o próprio Deus se dispõe de tal maneira para cuidar de nós. Ele não vem morar dentro da gente, sabe, ter a gente como casinha. Você acha que é para te ter como casinha? Não, é para cuidar de você. E onde que ele habita em nós? No nosso espírito. Entende? Então, olha só. Ele se comunica conosco através do nosso espírito. E dando sequência a isso aqui. O nosso espírito, queridos, olha só. Esse espírito que um dia estava morto e foi recriado quando você encontrou com Jesus, nós precisamos entender também que ele tem uma voz. Né? Muitos chamam isso de a voz da consciência. Algumas vezes nós a chamamos de, nossa, intuição, a minha intuição é muito forte. Muitas vezes nós a chamamos de voz interior. Uma expressão que a gente usa muito no alcance é impressão. Né? Alguns chamam de direção.
Outros tantos chamam essa voz do nosso espírito como pressentimento. E por aí vai. Na verdade, ela é a voz do nosso espírito falando conosco. Ok? O espírito do homem, salvo ou não, ele tem uma voz. E ela fica muito mais perceptível depois da regeneração, do novo nascimento. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está aqui dentro. O próprio Deus voltou a ser conectado com você, comigo. Então a coisa agora está mais forte, está mais latente. Ok? Antes de virmos para Jesus, eu acho que não era só a minha verdade, mas talvez de muita gente, a gente vivia embriagado no pecado e aquilo nem doía mais a nossa consciência, não é verdade? Aí depois que o Espírito Santo vem morar aqui dentro, aí, nossa, minha consciência pesou porque eu fiz isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus, agora ele comunica com o meu espírito, ele fala com o meu espírito a respeito de mim mesmo. Entenda, é esse espírito, o seu espírito, que se tornou uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. É um versículo que muitas vezes faz muita confusão, ou gera muita confusão na vida de muita gente, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Onde aconteceu isso? No nosso espírito. Só lá no nosso espírito. Ninguém muda completamente o seu comportamento quando diz assim: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da sua vida. É raro isso acontecer. Agora, o espírito, ele é recriado, ele nasce de novo. E agora aqui em Provérbios, nós lemos que esse espírito, entenda isso, queridos, é a lâmpada do Senhor. Ok? Então, olha só, no nosso espírito, esse espírito que foi recém-criado, ou ele renasceu, tem agora a vida e a natureza de Deus novamente. Aquela mesma condição lá do Jardim do Éden, que existia em Adão e Eva no primeiro casal. Então, o Espírito Santo agora habita no meu espírito, aleluia. E essa reconexão, essa harmonia existe entre eles. Então, Deus, ele comunica conosco nessa direção, no nosso espírito. Por quê? Porque é lá que ele está. É no seu espírito que Deus habita. Nosso espírito, irmãos, olha o tanto que isso é profundo. O nosso espírito, ele se informa por meio do Espírito Santo. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso espírito. Entende? O nosso espírito, nessa conexão com o Espírito Santo, é que recebe todas as verdades de Deus a nosso respeito. E aí o nosso espírito grita aqui dentro de nós, porque enviado por Deus essa direção para que nós possamos dar ouvido e andar segundo o Espírito Santo ministrou no nosso espírito, que agora está falando com a gente. Quando estão me compreendendo? Amém? Quando Jesus foi falar do Espírito Santo lá em João 16, veja só o que ele diz. Ele estava ali falando do Consolador, já estava tratando sobre a ida dele, e de repente ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Agora, veja isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Irmãos, olha aí, se tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, o que Jesus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo nos dirá tudo o que tiver ouvido. Sabe o que é isso? Quando o Espírito Santo está morando dentro de você, em conexão com o teu espírito, ele ouve do Pai todas as verdades a seu respeito e comunica com quem? Com o teu espírito. E através do teu espírito, a voz de Deus
chega aos teus ouvidos, ao ouvido da tua alma, com a intenção de nos levar a ouvi-la, a obedecer. Ok? Né? Agora, veja só, se nós já entendemos que Deus comunica conosco através do nosso espírito, e que esse espírito, o nosso espírito, tem uma voz, nós precisamos entender que ele precisa ser treinado. O seu espírito precisa ser treinado. Por quê? Se ele nasceu de novo, quando nós fizemos a aliança com o Senhor, queridos, isso aponta exatamente para essa necessidade. Ela surge aqui, mas sabe o que se percebe? Que essa verdade, ela tem, de certa forma, permanecido desconhecida por muitos de nós no decorrer dos anos. Talvez você que está aqui nunca ouviu falar sobre isso. Agora, veja, alguma coisa nasce pronta ou pronto? Um bebê, quando nasce, ele já nasce andando, falando? Claro que não. Então, veja, o processo é o quê? Ele nasce, cresce e se desenvolve. O espírito, quando ele nasce de novo, agora ele precisa de entrar numa etapa de desenvolvimento. E nisso aí, muitos cristãos pararam no tempo, nunca ouviram falar sobre isso, né? E nunca, por causa disso, tiveram ou entraram numa dimensão de experimentar nenhuma pequena porção do sobrenatural que Deus, que Jesus reservou para todos aqueles que nele crescem. Você já parou para pensar que nós não somos habituados a isso? É uma verdade, eu não sei, né, se é uma verdade, mas é uma verdade para muita gente. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Que o espírito precisa ser treinado. Deixa eu te falar uma coisa, te contar 2 exemplos. Um de praticamente 30 anos atrás, e o outro 3 meses atrás, mais ou menos. Para você entender na prática como que funciona isso. No ano de 1990, queridos, nós morávamos aqui em Guapó, cidade bem próxima de Goiânia, né? Meu pai, minha mãe, 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. E naquela época, eu estava voltando para os caminhos do Senhor, depois de 9 meses de desvio. Eu encontrei com Jesus, fiquei um período na igreja, saí, fiquei 9 meses fora, e foi um período que eu voltei. Nós fazíamos parte de uma igreja que estava experimentando uma renovação enorme, sabe, gente sendo batizada com o Espírito Santo, milagres extraordinários, nós contemplamos naquela época, naquela igreja. E em casa, com o papai, mamãe e os irmãos, nós vivíamos um dilema terrível. A minha mãe tinha chagas. E chagas até então, não é, né, é uma doença que ainda não tinha cura. Graças a Deus que me parece que agora em 2018, descobriram a cura de chagas. Mas nessa época não tinha. E o estado de saúde da minha mãe era muito difícil. Eu estou falando de quase 30 anos atrás, para você entender como que é isso. O que nós vivíamos em casa? A minha mãe, ela passava muito mal, e ela dizia assim, olha, eu estou sentindo que meu coração inchou, né? E era muita arritmia, e sabe, quando dava crise, tinha que correr com ela para Goiânia, e quando chegava aqui, o que os médicos falavam? Olha, não tem jeito, nós vamos fazer esse tratamento, você vai usar esse medicamento, mas isso aqui é um paliativo, o seu quadro está grave, você tem poucos meses de vida, chagas não tem cura. Aí pensa como que a minha mãe voltava para casa. Eu me lembro da minha mãe olhar, queridos, eu tinha nessa época de 14 para 15 anos, ela olhava para as minhas irmãs, para nós, e chorava, e falava assim, eu vou morrer, eu não vou ver meus netos. E chorava mesmo de forma desesperada. E ela ia morrer mesmo, claro. O quadro estava terrível, e cada crise que dava, cada vez que ela passava mal e vinha, a palavra do médico era, olha, é pouco tempo de vida. E um belo dia nós estávamos nessa igreja, numa reunião normal, e de repente, um grupo mais ou menos de 30 pessoas, nós começamos a orar. Sabe, Deus desceu com muito poder naquele lugar, naquela noite. E de repente, eu ouvi uma voz aqui dentro de mim. E essa voz me diz assim,
hoje eu estou curando a sua mãe de chagas. Eu ouvi essa voz aqui dentro. E eu estava tão tomado pela presença de Deus naquela noite. Irmãos, eu estava de joelho orando, eu me levantei, a minha mãe estava lá. Eu corri lá e gritei dentro daquele pequeno salão. E disse para ela: mãe, Deus me disse que está curando a senhora hoje de chagas. Irmão, pensa quando eu soltei essa palavra. Aí é que o fogo desceu mesmo. E passou, nós oramos, isso foi em 90, queridos. A minha mãe nunca mais sentiu nada. Ela ficou 9 anos sem ir ao médico. Em 99, eu já morava em Brasília. Um belo dia, minha mãe me liga, fala assim: Jorge, eu estou te ligando para te dizer o seguinte, eu fui no médico alguns dias atrás, e ele me pediu uma bateria de exames, e eu fui hoje pegar o resultado desses exames. E Jorge, eu estou te ligando para te dizer que o médico disse que eu não tenho mais chagas. Irmãos, 9 anos depois, pelos médicos, ela tinha morrido há muito tempo, naquela altura do campeonato. Né? E naquela hora, a única coisa eu me lembro como se fosse hoje, no telefone eu sorri e disse assim: mãe, a senhora tinha alguma dúvida que a senhora foi curada? Irmãos, olha que milagre extraordinário. Não é verdade? E eu me lembro que, né, assim, a gente ficou 9 anos, ninguém nem falava no assunto. Olha que coisa. E era um pavor. Meu pai era uma aflição, porque todo mundo pequeno, não tinha ainda, né, tanto habilidade para cuidar, e sempre chegava aquela situação, 9 anos sem sentir nada. E hoje já passou quase 30 anos, ela está lá firme e forte, servindo ao Senhor. Olha isso. Agora, veja essa outra experiência. Alguns dias atrás eu mudei. Por que eu quero te contar essas duas coisas? Nós precisamos entender, deixa eu fazer esse parênteses aqui, que o nosso espírito, ele precisa ser treinado, e isso precisa ser um processo constante e consistente na nossa vida. Você não pode pensar nisso um período da sua vida, e depois colocar isso numa caixinha do esquecimento e deixar de se treinar. Tem que ser constante, tem que ser como, né, aquele jogador de futebol que precisa treinar toda semana para jogar bem aquela partida. Nós precisamos treinar constantemente, consistentemente o nosso espírito, porque quando ele falar conosco, a gente, entendi a mensagem, captei a mensagem. Olha só o que aconteceu. Há 3 meses atrás nós mudamos. E na mudança aconteceu um problema lá, mudança terrível, né, queridos? Pensa, meu Deus. E quando a gente chega lá, de repente, um registro que libera água para a cozinha estragou. Isso era 2 horas da tarde. Meu Deus, lá vai trocar esse registro. Não tinha escada. Eu fui num lugar pegar uma escada emprestada, eu e o Jorge Augusto. Veja como que ele faz com a gente. Eu estava de carro, não tinha, né, sem carroceria, eu parei o carro fora, abri a porta traseira do carro, porque teria que colocar a escada por ali. Era o único jeito de levar a escada para casa. Eu parei o carro, abri a porta traseira e pedi ao Jorge Augusto, abri o portão e pedi ao Jorge Augusto: vai lá dentro pegar a escada para mim, que eu vou ficar aqui fora. Enquanto o Jorge Augusto entra no local para pegar a escada, eu estou diante do portão e, de repente, começa uma voz aqui dentro falar comigo. Tipo assim: você está vendo a altura do portão? Aí eu olhava para a altura do portão. Isso quer dizer que só pode passar aí veículos ou alguma coisa dessa altura. Tipo assim, né? Se vir alguma coisa mais alta do que isso, vai dar B.O. E eu fiquei ali, e aquela voz falando comigo, me mostrando os detalhes do portão. Beleza, passou. O Jorge Augusto trouxe a escada, coloquei a escada, fui embora. Resolvemos o problema, canseira, mudança o dia todo. Quando deu 7 horas da noite, eu disse assim para a Alessandra: meu bem, eu vou lá devolver a escada. Aí veja isso. A escada já estava dentro do carro de novo para devolver. Ela grita lá de dentro: meu bem, deixa para fazer isso depois, você está cansado. E na hora a voz aqui dentro: realmente você está cansado, deixa isso para amanhã. Não ouvi. Liguei o carro e fui devolver a escada.
Quando chegou no lugar da devolução, sabe o que eu fiz? Abri o portão e bum, com o carro. Já imagina o que aconteceu. O portão pegou no vidro traseiro, da tampa traseira do carro, quebrou o vidro, aquela bagaceira, né? Aí quando aquela barulheira toda, o vidro traseiro ali, da ponta traseira do carro, da porta traseira do carro quebrado, a voz aqui dentro. Você estava cansado, não era hora de você fazer isso. Entende como que o Espírito comunica com o nosso Espírito? Sabe, queridos, qual foi o resultado disso? R$500 de prejuízo que eu tive que trocar o vidro da porta traseira do carro. É assim que ele comunica. Olha só, eu falo que vou fazer uma coisa, a Alessandra grita de lá e na hora, não, realmente você está cansado. Mas a gente não tem aquela percepção de, né, não, realmente eu estou cansado, eu vou respeitar o meu limite, eu posso deixar para fazer isso amanhã, eu não vou fazer hoje, aí você desobedece, não dá ouvido e vai e faz, e o que acontece? Aquilo que não poderia acontecer. Entende? São duas situações, olha só, que nenhuma, há 30 anos atrás, na hora eu ouvi uma voz e fui lá e o milagre aconteceu. E na outra, eu não tive essa percepção, não ouvi a voz e o que aconteceu? Prejuízo. É por isso que eu digo, ele precisa ser um processo constante e consistente. Nós precisamos estar ligados a isso. O tempo todo ele está falando, ele está ministrando, ele está nos direcionando. O problema é que nós não entendemos. É que nós não sabemos discernir isso. Né? Então entenda, essa voz, ela está sempre aqui. O seu espírito está sempre em conexão com o Espírito Santo, que pega as revelações de Deus e traz para o seu espírito, ele expressa essas verdades, essas revelações a mim e a você. Na intenção de quê? De nos guiar e nos guiar bem ao sucesso da nossa vida. Amém? Então, olha só, eu quero deixar 4, talvez regras, 4 pontos que podem nos ajudar nisso, tá? Nesse treinamento constante e consistente. Nós estamos falando de treinar o nosso espírito, que é a parte do nosso ser que nos conecta com Deus. E a primeira regra é meditação na palavra. É uma coisa tão antiga, né, que a gente fala. Olha só, não precisa abrir, só acompanha comigo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Queridos, vejam isso comigo. Não podemos desenvolver sabedoria espiritual nenhuma sem meditação na palavra. Esquece isso. É muito bom você estar aqui agora, por exemplo, ouvindo essa palavra. É muito bom você pegar, né, o seu smartphone ou alguma coisa e ouvir uma ministração boa. Mas sabedoria espiritual, ela só vai vir à existência na sua vida, no seu secreto com Deus, quando você estiver meditando na palavra. É lá que Deus vai trazer grandes ensinamentos e revelações ao seu coração. E na maioria das vezes nós não temos isso como uma prática constante e consistente. É verdade ou não? É verdade. Né? Deus, ele se faz, né, conhecido ali, ou ele faz conhecidas a Josué essa palavra logo após a morte de Moisés. E sabe o que me chama a atenção aqui? Olha só. Se Deus não quisesse que Josué fosse próspero, por que ele diria a ele como prosperar? Se Deus não quisesse que Josué tivesse sucesso, por que ele diria como ele poderia ser bem-sucedido? Na verdade, queridos, Deus queria que Josué fosse bem-sucedido. E Ele quer que você seja bem-sucedido. E é por isso que Ele disponibilizou o Espírito Santo para trazer todas as revelações a seu respeito, ao seu espírito, porque ele tem sucesso para você. É simples assim.
né? Então, meditar na palavra, queridos, é uma das chaves que pode nos levar até uma virada na nossa vida em relação a isso. Não abra mão de meditar na palavra. A segunda regra é prática da palavra. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E olha só isso, ele termina o versículo dizendo assim: enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente olha hoje para a nossa geração, o que se percebe? Nós temos muitos falantes, pessoas que até, né, se regozijam da palavra, regozijantes da palavra, mas a verdade é que praticantes ainda é uma turma bem rasa, ou bem rara na nossa geração. E não adianta a gente apenas, queridos, conhecer, nós precisamos praticar a palavra, né? Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja isso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através de quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja, em parte, nós não temos problema em praticar essa palavra. Por exemplo, quem ora aqui? A parte de orar, nós praticamos. Mas na maioria das vezes, nós só praticamos essa parte. Nós oramos. Nós oramos, praticamos, que choramos, imploramos a Deus, né? Mas aí a gente esquece que, antes da Bíblia dizer para que a gente ore, tem outra palavra aqui que nós temos que praticar também. Qual é? Não se preocupe, não fique ansioso. Aí veja, nós temos uma causa, a Bíblia diz assim, olha, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados, mas ore a Deus. Aí a gente pega essa parte de orar e corre, ore, chore, jejum e tal. Mas a gente não deixa de se preocupar. A gente está praticando a palavra apenas em parte. Sabe o que acontece com a nossa oração quando a gente age assim? Ela não é ouvida, porque nós não praticamos a palavra. Nós oramos, imploramos, choramos, mas a gente está lá ansioso, preocupado com a situação, não consegue dormir. Agora, quando a gente consegue, né, deixar a ansiedade, a preocupação de lado e chega para Deus e diz, Senhor, está aqui, e vai dormir sossegado, aí sim a nossa oração é ouvida. Por quê? Porque agora Deus tem o nosso coração naquela condição de fé, onde Ele pode manifestar o sobrenatural na nossa vida. De repente, quando você menos espera, o milagre acontece. Quantas vezes nós estamos vivendo assim? E aí a gente ora de novo e nada acontece. Por que Deus não me ouviu? Porque o coração continuou ansioso. Entende, queridos? Então, prática da palavra é uma chave extraordinária para nos ajudar também, né, a entender, a discernir essa voz. Não pratique apenas em parte. Se Deus falou, faça. Ok? Faça, que está relacionado aqui à terceira regra, né? Olha só, Provérbios 4, 20 e 21 diz assim, filho meu, olha a palavra, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Nós treinamos e desenvolvemos, educamos o nosso espírito quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É tipo assim, uau, se Deus disse, está dito. Se Ele falou, acabou. É aqui que eu vou acreditar, é nisso que eu vou basear a minha fé e ponto. Muitas vezes a gente não age assim.
E nós precisamos entender, queridos, que são riquíssimos os benefícios que o Espírito Santo vai trazer ao nosso espírito quando nós damos crédito à palavra. Entende? Quando nós realmente acreditamos nessa palavra e baseamos cada passo da nossa vida em cima daquilo que Deus disse. O que Deus tem falado com você que você não tem colocado em primeiro lugar? É uma pergunta que nós precisamos fazer, né? E a quarta regra queridos, que nós podemos usar para treinar e desenvolver o nosso espírito. Nós precisamos aprender a obedecer, entenda isso, de forma instantânea, a voz do nosso espírito. Ok? Sabe qual é uma dificuldade que a gente tem aqui? Primeiro, talvez essa questão do conhecimento, né? A gente não entende isso. A gente, não, isso é bobagem na minha cabeça, isso é besteira que eu estou pensando. Não é verdade? Não, o que é isso? Que loucura é essa? E o Espírito, o seu Espírito, ele está ali falando com você, porque ele já recebeu uma revelação do Pai a seu respeito, e você está ali achando que é besteira. Né? Por que isso? Olha só. Você já percebeu que nós somos tomados por uma ideia assim? Por mais que a gente crê, por mais que a gente sabe que Deus opera milagre, mas parece que nós crescemos como cristãos achando, pensando, que esse negócio de ser guiado pelo Espírito Santo é só para uma classe de crentes. É só para aquele, é só para aquela elite ali. Quem sou eu para o Espírito Santo falar comigo? Não é assim? A gente acha, é por isso, queridos, que muitas vezes a gente fica correndo atrás de profeta. Por quê? Porque a gente não conhece essa verdade, que o Espírito Santo, ele é aquele que traz todas as verdades de Deus e revela no meu espírito. E aí sempre quando eu quero uma revelação, eu vou lá para o Joabe orar por mim, porque ele é o cara, ele é o pastor, e Deus vai usar para falar comigo. Porque só com ele que Deus fala. É ele que é o vaso de Deus na minha vida. E com isso a gente anula essa conexão que foi restabelecida conosco quando o nosso espírito foi recriado. Entende isso? E aí, queridos, a gente, abafa a voz do nosso espírito. E ele está lá gritando dentro de nós, trazendo todas as direções que nós precisamos para coisas grandes, médias, pequenas, mínimas. Ele está falando e a gente não consegue dar vazão para isso, porque a nossa mentalidade ainda está nessa mentalidade que a religião nos imprimiu. Não, é só aquela classe ali que pode ter revelação. Não, não. Jesus diz assim, todo aquele que crê. Se você creu, recebeu o Espírito Santo, você está reconectado, o Espírito Santo é seu. Essa é a forma natural e simples de Deus falar com cada um de nós. Ele vai usar profeta, ele vai usar um pastor, ele vai usar sua esposa, vai. Mas a regra número 1 é você e ele, sem intermediário. Sem intermediário, você não precisa. O único intermediário entre você e Deus é o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo. É Ele que te leva, que te conecta ao coração de Deus. E quando a gente, abafa a voz do nosso espírito, nós estamos de alguma forma dizendo assim, Senhor, eu não acredito nisso, eu não quero isso não entra em mim. E a gente fica procurando outras formas de ouvir a voz de Deus. Tenha certeza de uma coisa, ela está gritando dentro de você o tempo inteiro, te trazendo todos os direcionamentos que você precisa para romper, para ser próspero, para ter sucesso em tudo na sua vida. Amém? Olha só, Isaías 30, 21, eu gosto muito disso aqui. Diz assim, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda,
os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O profeta, há mais de 600 anos antes de Jesus, ele já estava profetizando uma ação do Espírito Santo, que agora nós entendemos que essa ação do Espírito Santo, ela é materializada no nosso espírito, que foi recriado. E aqui ele diz assim, ó, olha, quando você estiver desviando para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz. E essa voz vai te dizer, o caminho é esse. Ande por ele, permaneça nele, ande por aqui. A Bíblia não diz assim, quando você tentar desviar ou estiver confuso, com um problema, procura um profeta, procura um pastor, procura alguém para te direcionar. A Bíblia não diz isso. Mas ela diz assim, você vai ouvir uma voz. Amém? Você vai ouvir uma voz. E essa voz é que vai te direcionar. É que vai te mostrar o caminho. Ok? Agora eu volto lá, queridos, em João 16 para terminar. Jesus diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a alguma coisa. É isso que diz lá? Não, ele diz assim, ele vos guiará a toda verdade. Ele te mostrará tudo, ele falará tudo a seu respeito, aquilo que Deus designou para você. Lá em Salmo 139 não diz que a nossa vida está escrita num livro? Então olha o que acontece. Queridos, isso é tremendo, isso é extraordinário. O Espírito Santo recebe exatamente essa informação de Deus e comunica com o seu Espírito. Aquilo que foi registrado no livro, todos os seus dias. Aquilo que Deus projetou. É isso que Ele traz através do Espírito Santo para o teu. E aí o teu Espírito vai te dando as dicas. Olha, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, faça assim. E aí, como aconteceu com Josué? Você acredita que Josué foi um homem de sucesso? Sim ou não? Vai ser comigo e com você. E o segredo, um dos segredos de Josué, foi porque ele entendeu essa palavra do versículo 8 do capítulo 1. Então, olha só. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e te anunciará as coisas que há de vir. Não está falando aqui de fim de tempo, não. As coisas que há de vir é a seu respeito. Entende? Essas verdades que o Espírito Santo vai receber do Pai, é verdade sobre você, é verdade sobre a minha vida, sobre, né, a minha história, sobre a minha missão aqui. Nós precisamos entender isso, queridos. E eu quero terminar dizendo para você, olha só, aqui nós lemos Jesus dizendo que quando Ele vier, agora essa palavra para mim e para você é, Ele já veio, Ele está aí dentro. Ele já veio, Ele está dentro de nós. Você concorda comigo que nós estamos perdendo tempo demais? Sabe, quando eu começo a ser ministrado por algo assim, que eu falo assim, meu Deus, como eu perco tempo. Né? Você acorda de manhã com a sua agenda cheia, ou talvez você está aqui hoje, mas você já está com a sua agenda da semana lotada. E muitas vezes nós não colocamos nesse agendamento meditação na palavra, tempo a sós com Deus. É verdade ou não? É. Entende? Nós não colocamos isso na nossa agenda. E enquanto a gente não aprender que essas práticas precisam ser a nossa prioridade, nós vamos continuar trabalhando muito, correndo muito, sofrendo mais ainda, e não vamos conseguir atingir aquele sucesso que o seu Pai, que o nosso Pai, planejou para nós. Vamos continuar correndo, até orando, tá? Vindo à igreja, né? Mas sem muitas respostas. Por quê? Porque o canal que Ele estabeleceu para se comunicar conosco não está sendo desenvolvido.
eu não estou treinando o meu espírito para isso. Entende? Então essa palavra nessa noite é para incentivar você a buscar isso. Sem medo de errar. A falta de conhecimento e de prática disso tem sido a causa de muita frustração nas vidas de muitos cristãos. Porque não entende o processo, não experimenta milagre. Muita gente tem ficado pelo caminho, porque até ora, até lê a Bíblia, até é membro de igreja, até vem, até faz, mas nunca desenvolveu realmente o seu espírito de forma que entenda em toda situação, em todo tempo, essa voz que nos guia, que nos direciona. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Talvez, queridos, decidir, cair na real, decidir, começar a buscar isso, desejar e buscar isso. E isso é construído no seu secreto com Ele. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Feche os teus olhos. A minha oração é para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, sobre a minha vida neste lugar agora. E aqueça, e realmente faça com que essa verdade ganhe lugar no nosso coração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem falado, ó Deus, ao coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui neste lugar, nesse momento, que ouviram aquilo que o Senhor mandou como talvez revelação, talvez como uma afirmação de um conhecimento que teve lá atrás nesta noite. Ó Deus, eu oro para que a Tua palavra, ó Deus, ganhe força no nosso coração, ao ponto de nos levantarmos, Senhor, e passarmos a desejar realmente uma busca, onde o nosso espírito será desenvolvido e treinado, ao ponto de entendermos todas e quantas vezes o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que isso fique mais latente na vida de cada um aqui nesta noite. E que nós possamos entender, Senhor, que este é um meio primário que o Senhor fala conosco. O Teu Espírito, no meu espírito, trazendo todas as revelações do Senhor, o meu Pai, a meu respeito. E esse Espírito pega essas revelações, transfere ao meu espírito. E aí, Senhor, eu tenho a direção. O caminho é nos mostrado. E eu posso sim caminhar em segurança, porque a Tua palavra é a verdade, ou são as verdades do Senhor que estão sendo trazidas. Aleluia. Ó Deus, que haja coragem em nós de sair do natural, de entender, Senhor, que o sobrenatural Ele vai se manifestar na nossa humanidade. Eu não vou deixar de ser homem, de ser humano, para receber esse sobrenatural. Mas há um entendimento de que é uma junção de coisas, é uma junção do homem espiritual e do humano que vai receber essa manifestação gloriosa do Senhor. E nós poderemos sim, Senhor, caminhar e nunca nos desviar. E mesmo se em algum momento pensar em desviar, essa voz vai falar, e nós vamos entendê-la, ouvi-la e obedecer, e continuaremos firmes, seguindo, ó Deus, o Teu plano, que vai nos levar àquele propósito final,
que nos aguarda, que é uma vida de sucesso, de grandes realizações no Senhor. Em nome de Jesus, aquece o nosso coração nesta noite. Desça sobre nós, Espírito Santo, e nos renove, transforme a nossa mente e o nosso coração neste lugar. Em nome de Jesus.